Bata no peito e fala: em nome de Jesus, a palavra de vitória já foi liberada para a minha vida. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos aumentando a nossa imunidade espiritual. Então nós estamos sendo fortalecidos. Quando nós participamos do corpo e do sangue do Senhor, nós estamos aumentando a nossa imunidade espiritual. E esses dias, nunca se falou tanto, sobre imunidade, aumentar a imunidade. Quem aqui, seja sincero, quem pelo menos tomou um limão com mel, um açafrão, ou mastigou um alho, ou tomou mais chazinho e tal, quem seja sincero, quem procurou tomar isso, ou tomar esses cuidados para aumentar a sua imunidade física? Eu vou falar por mim, eu fiz, nunca tomei tanto limão na minha vida, nunca tomei tanto mel, alho. A minha esposa falou: pode parar um pouquinho com o alho, que já está ficando assim muito fortalecido aí o hálito, né? Aí eu diminui então, mas assim o limão, o mel, o açafrão, o gengibre. E algumas pessoas falaram do chá de erva doce também, chá de erva doce, anis estrelado, tudo isso, esse chazinho e tal, para aumentar a imunidade. E vou ser sincero para vocês, eu vi diferença. Este ano eu não gripei. Era comum, mais ou menos no frio, a gente estar gripando, era muito comum, mas este ano eu não gripei. Se você não está cuidando da sua imunidade, no que diz respeito ao seu físico, cuide, faça isso, é importante. Cuide do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo de Deus. Mas essa semana, eu orando um pouquinho, preparando para este final de semana, para a celebração de hoje, o Espírito Santo de Deus me falou: olha, a imunidade física, ela é importante, mas acima de tudo, procure aumentar a imunidade espiritual. Procure estar fortalecendo a imunidade espiritual, para que você possa suportar os dias maus, para que você possa estar fortalecido contra qualquer vírus que porventura possa vir contra você. E nós percebemos que, infelizmente, algumas pessoas, assim, ou recuaram, ou ficaram um pouquinho mais fraco, porque não estava com a imunidade espiritual muito boa. Mas hoje eu quero te fortalecer, que este tempo que nós vivemos, e ainda estamos vivendo, que você possa aumentar a sua imunidade espiritual. Como pastor, como que eu vou estar aumentando a minha imunidade? Através das práticas espirituais. Diga comigo: práticas espirituais. Através das práticas espirituais. Pastor, quais são as práticas espirituais? Leitura da palavra de Deus. Tenha um programa de leitura da palavra, nem que seja com o Novo Testamento, com os Evangelhos, com as cartas do apóstolo Paulo, ou com livros do Antigo Testamento, mas se fortaleça através da palavra. A palavra de Deus, ela é muito importante. Tire tempo com qualidade para você estar na presença do Senhor, para você falar com Ele, mas você está ouvindo Ele. Esses são dias de nós falarmos com Ele, mas ao mesmo tempo chegar e falar: Senhor, fale comigo, eu quero ouvir a Tua voz também, de nós aprendermos a ouvir a voz do Senhor, identificar a voz do Senhor. Prepara a sua casa, um ambiente lá na sua casa, e coloca músicas de adoração, para que no decorrer do dia você possa estar adorando ao Senhor. Ouça as palavras, que tenham uma direção específica para a sua vida. Isso vai fazendo com que a sua imunidade espiritual vai aumentando cada vez mais. Bata no peito e fala: eu, em nome de Jesus, vou aumentar a minha imunidade espiritual. Então nós estaremos fortalecidos contra todo e qualquer vírus que possa vir contra a nossa vida. A palavra de hoje é: nascidos para um propósito. Você não nasceu sem um propósito. Você não caiu de paraquedas. Por mais que até você veio de uma gravidez não planejada, mas eu posso afirmar para você, o Senhor estava no controle. Deus não perdeu o controle. Talvez você possa até estar pensando: mas pastor,
até hoje eu não descobri qual é o meu propósito, qual é o propósito da minha existência. 2 dias importantes para você estar comemorando. Primeiro, o dia em que você nasceu, o seu nascimento biológico, e o dia em que você descobrir para que você nasceu. O dia em que você descobrir o seu propósito. São datas importantes que você precisa estar guardando. Hoje eu descobri por que eu nasci, por que eu estou nesta família, por que eu estou nesta cidade, por que eu estou nesta igreja. Quando nós descobrimos isto, vai estar alinhando para um propósito eterno. Vai estar apontando para um propósito eterno. Qual é o seu propósito de vida? Por que você está aqui na terra? São perguntas que a gente precisa chegar diante do Senhor. Se você ainda não tem convicção, são perguntas que você precisa chegar diante do Senhor e fazer esta pergunta: Senhor, qual que é o propósito? Por que o Senhor ainda permite que eu esteja nesta cidade, neste bairro, né? E o Senhor, Ele tem prazer em responder a perguntas, as nossas perguntas. No Evangelho de João, no capítulo 9, verso 1 e 3, vai falar de um momento que o Senhor Jesus cura um homem. E todas as curas, Jesus não curou ninguém por um acaso, tinha um propósito específico. Acompanhe esse texto, verso 1 até o 3 do Evangelho de João, no capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Diga comigo, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe os seus discípulos: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Jesus, por que este homem nasceu cego? O problema é dele ou é o problema dos pais? Jesus então responde: é para que a obra de Deus, ou para que a minha obra, ou a obra do Pai, se manifestasse na vida dele. Algumas verdades que nós podemos estar tirando aqui nesse texto. O que nós podemos ver de uma forma muito simples? Talvez você até já leu esse texto por várias vezes, talvez não tenha refletido sobre estas verdades. A primeira verdade que eu vejo através desse texto: todos nós nascemos com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Você pode até não descobrir qual é o seu propósito, mas que você nasceu com um propósito, você nasceu. Todos nós nascemos, como eu já fiz menção, não somos obra do acaso. Aqueles discípulos, eles olharam para aquele cego, e a primeira coisa que eles viram foi a cegueira daquele homem. E Jesus, a primeira coisa que ele viu, olhando para aquele homem, foi o quê? O propósito. Jesus não focou o problema, mas diante daquele cego, Jesus viu um propósito. Jesus não olha para nós focando as nossas falhas, ou Jesus não olha para nós focando os nossos problemas, mas Jesus, todas as vezes que Ele permite que nós venhamos passar por algumas circunstâncias, por alguns problemas, por algumas dificuldades, por algumas privações, ou em alguns casos, até por alguns abusos. Pastor, por alguns abusos? Sim, tudo Deus tem um propósito. Fala comigo, tudo Deus
tem um propósito. Diga comigo, em todas as coisas, Deus tem um propósito. Aqueles discípulos, eles focaram o problema. Os discípulos viram o problema. Mas Jesus viu um homem que nasceu com um propósito. Para que a obra de Deus se manifestasse na vida daquele homem, Deus permitiu que aquele homem nascesse cego. Quando nós entendemos isso, faz toda a diferença. Sabe por que algumas pessoas vivem o tempo todo reclamando? Às vezes até de uma limitação física. Às vezes até mesmo de uma provação. Mas é porque ele foca aquela provação, ou porque às vezes ele foca aquele problema, ao invés de focar o Deus que me criou e que me criou com um propósito. Isso vai fazer toda a diferença. Ao invés de focar no problema, focar no Deus que me criou, isso vai fazer com que eu supere aquele problema. Isso vai fazer com que eu salte sobre aquele problema, ao invés daquele problema ser uma barreira, ou às vezes até mesmo um impedimento para que eu não possa avançar. Isso pode levantar até uma reflexão. O que nós estamos vendo nas nossas vidas? Diante deste momento, essa pandemia que nós estamos vivendo, o que você está vendo diante de você? Está vendo um problema? Está vendo uma crise? Ou uma oportunidade para que você possa superar tudo isto? Fazer desta dificuldade um degrau para que você possa subir e alcançar o seu propósito. Algumas pessoas apenas veem o problema, mas não conseguem ver o propósito. Talvez você pode dizer hoje, mas pastor, eu não vou ignorar. Não ignore o meu problema. Você pode até dizer, olha, principalmente quando fala o meu problema, né? Porque tomou posse realmente. Eu não quero ignorar o problema. E às vezes você fala, pastor, é porque não conhece o meu problema. Eu posso dizer para você, realmente o problema é grande, ou o problema pode ser grande, mas saiba que hoje os seus problemas grandes pode ser focado num propósito maior. Preste atenção aqui. Quanto maior for os problemas que você enfrenta, maior são os propósitos, maior é o alvo que o Senhor quer te levar. É como se o Senhor te pegasse com uma flecha e te puxasse. E às vezes você fala assim, agora não vai dar, vai arrebentar. Quanto mais puxado for, quanto mais provado for, o que acontece? Mais longe alcança. Preste atenção aqui. Tudo tem um propósito. Nada foge ao alcance do Senhor. Às vezes, os problemas podem ser grandes, mas o nosso propósito será sempre maior. Pastor, não é o que eu vejo hoje. Aí vai cair naquilo que eu estou falando constantemente. Nós não nos movemos, nós não andamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, pela fé. Isto é visão. Então, pare de focar os problemas. Levante os seus olhos e comece a ver o quão longe o Senhor está te levando. E sabe o que eu vejo, amado? Eu vejo o Senhor nos levando a experimentar coisas grandes ainda esses dias. Nós seremos surpreendidos ainda este ano de 2020. 2019 foi um ano que o Senhor nos pegou realmente. Iniciamos o 2020, nós falamos assim, agora nós vamos realmente voar voos altos. E o Senhor falou, mais um pouquinho,
porque o que eu tenho com você é algo muito grande. Muito grande. Hoje o Senhor quer que você saia daqui entendendo qual é o propósito da sua existência. A verdade é que Deus nos formou com um propósito. Nós fomos criados por Deus. Deixe o seu propósito definir quem você é e não os seus problemas. Deixe os seus propósitos definir quem você é e não os seus problemas. Você não pode ser conhecido pelos problemas, mas você será conhecido, você será notado, e você será reconhecido, e até os seus feitos ficarão até mesmo para a eternidade. É quando você aprender a superar esses obstáculos e reconhecer, tem um propósito. Mas cá entre nós, amado, não é muito mais fácil a gente olhar e falar assim, o meu problema, a minha tentação. Ah, pastor, o senhor que não conhece a minha família, o senhor que não conhece o que eu passei, e ficar falando ali tal, e para um, falando para outro e tal, falando das suas mazelas. Não seria mais fácil? Por conta da nossa natureza pecaminosa, na grande maioria das vezes, é muito mais fácil. Mas Deus não nos formou, Deus não nos criou com esse propósito. Romanos, no capítulo 8, versos de número 28 e 29, diz o seguinte, Romanos 8, 28 e 29, sabemos que Deus age em todas as coisas para o seu bem. Bata no peito e fala, eu sei que Deus age em todas as coisas para o meu bem. Fique tranquilo, tudo está acontecendo para o seu bem, daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Bata no peito mais uma vez, fala, eu fui chamado por um propósito. O 29 diz, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para ser a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso vai fazer toda a diferença. Segunda coisa que eu vejo, todos nós nascemos cegos para o nosso propósito. Todos nós nascemos cegos. Por isso que eu disse, algumas datas importantes para ser comemorado, o dia que você nasceu. Mas uma outra data importante, o dia que as escamas caem e que você passa a ter visão. Não vista. Vista vai falar apenas do presente, mas você começa a ter visão. É quando você vai entender o propósito. Então todos nós nascemos cegos. Você pode não ver o seu propósito através dos seus olhos físicos, mas você só pode ver o seu propósito, o propósito da sua vida, através dos olhos espirituais. Quando o Senhor abre os nossos olhos espirituais, a cegueira, ela vai embora. E nós começamos a focar naquilo que Deus tem para nós. Não o aqui e o agora. Observe essas duas maneiras diferentes que os discípulos olharam para o cego. Os discípulos olharam para o cego de nascença através dos olhos físicos. Jesus e os discípulos. Os discípulos, ainda cegos espiritualmente, olharam para aquele homem e contemplou a cegueira dele. Jesus, que não era, nunca foi, nunca será cego espiritual, ele olha e contempla o propósito. Eles puderam ver apenas o problema. Jesus, por um outro lado, ele olhou para aquele cego, mas ele olhou com os olhos espirituais e ele viu um propósito.
Isso vai fazer toda a diferença, amado. Primeiro, para nós mesmos. Eu quero que você saia daqui entendendo, fazendo uma introspecção, olhando para dentro de si. Quem eu sou? Qual é o propósito de eu ter nascido? Que cada jovem que aqui está, que cada adolescente que aqui está, desde aquele primeiro momento que ele chegar em uma sala de aula, ou que ele chegar no trabalho, ele vai chegar, ele vai entender, existe um propósito, eu não estou aqui por um acaso. Quando ele pensar em namorar, ele não vai olhar com os olhos naturais, porque ele já entendeu o propósito. Ele vai olhar com os olhos espirituais. Então ele vai olhar para aquela moça, vai olhar com os olhos espirituais, não apenas a aparência, o físico. E quantas pessoas têm sido atraídas apenas pelo físico? Vai olhar para aquela pessoa com quem ele vai casar até que a morte o separe. Ele vai olhar e vai perceber um propósito, e não apenas uma satisfação ou a realização carnal, mas ele vai olhar e vai pensar, existe um propósito, e eu não abro mão do meu propósito. Primeira coisa, todos nós nascemos com um propósito. Segundo, nascemos cegos. Terceira coisa, quando tem um encontro com o Senhor Jesus, essa cegueira cai por terra. Aquele cego, desacreditado por todas as pessoas, mas o dia que ele teve o encontro com o Senhor Jesus, a cegueira caiu por terra. Sabe o que eu vejo? Um milagre acontecendo, e você tendo um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, entendendo quem você é e o propósito para o qual você nasceu. Quando isso acontece, não tem espaço para mimimi, de forma alguma. Sabe por que algumas pessoas são tão melindrosas? Porque não entenderam o seu propósito, não entenderam o real motivo de terem nascido. E às vezes por qualquer coisinha ficam tão magoados e abrem mão do propósito. Mas quando tem um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, este milagre acontece e as escamas caem. Naquele momento, quando aquele cego teve um encontro com o Senhor Jesus, a sua cegueira, a física, e eu creio que também a cegueira espiritual, ela caiu por terra. Enquanto os discípulos estavam preocupados em saber de quem é a culpa. Sabe por que muitas pessoas perdem o seu tempo? Porque ficam preocupados em descobrir quem é o culpado. Quem é o culpado? Quem é o culpado por isso? Quem é o culpado para o meu casamento estar fracassado? Quem é o culpado para os meus filhos estarem nessa situação? Quem é o culpado para o Brasil estar assim, ou estar daquela forma, ou tal, e vai jogando culpa em um, a culpa em outro? Mas Jesus, Ele não preocupou em saber quem eram os culpados. A primeira coisa que Jesus disse, quem pecou não foi nem o seu pai, nem a sua mãe, não foi ninguém da sua geração, mas foi para que se cumprisse o meu propósito sobre a vida deste homem. Este homem foi totalmente curado naquele momento, o milagre aconteceu. Perceba que a culpa foi parar em Jesus. E Jesus de imediato tirou ali o foco da culpa. De imediato ele tirou o foco da culpa. Olhe, preste atenção aqui. Tira o foco da culpa. Não procure saber quem são os culpados. Mas chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu não abro mão de cumprir o propósito do Senhor para a minha vida.
E eu vou cumprir o propósito do Senhor para a minha vida, aconteça o que acontecer. E você chega diante do Senhor e fala também: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Se existe alguma coisa que está impedindo que os meus olhos espirituais sejam abertos, para que eu possa perceber realmente quem eu sou em Cristo Jesus. Jesus focou naquele cego, Jesus focou na pessoa. Jesus sempre vai focar nas pessoas. Satanás, ele vai focar no pecado, e que vai procurar lançar também o sentimento de culpa. Mas Jesus, ele foca nas pessoas. Por isso que Jesus, ele chama pelo nome. Bata no peito e fala: Jesus me chama pelo nome. Mas o inimigo não nos chama, não te chama pelo nome. Ele te chama pelos pecados. Ou chama as pessoas pelo pecado. Talvez aquele adúltero, aquele fornicador, aquele mentiroso, ou aquele viciado, ou aquele problemático. O inimigo, ele vai focar nas falhas. Ele vai olhar para você e vai focar nas falhas, enquanto Deus vai olhar para você e vai focar no propósito. Digo, uau, isso faz toda a diferença. Não sei se vocês estão entendendo a dimensão da palavra de hoje. Sabe por que muitas pessoas não rompem? Porque eles ficam focando no cochicho de Satanás, nas mentiras do inimigo. Quando o Senhor permitiu que Jesus fosse levado para o deserto, e quando ele foi tentado pelo inimigo, ele veio e trouxe algumas mentiras. Se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Mas Jesus percebeu ali a mentira e focou num propósito. Todas as vezes que o inimigo vier com um engano, o Espírito Santo de Deus vai falar no seu espírito: não é isso que eu quero para você. Preste atenção aqui. Por isso que mais do que nunca nós precisamos estar alinhados ao coração de Deus, para perceber aquilo que Ele realmente tem para cada um de nós. Tudo que o inimigo mais quer é tirar você do propósito. E às vezes você até conhece alguém que se perdeu durante o propósito, tinha um chamado, mas durante a caminhada se perdeu em um propósito. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para que você seja ministrado, que os seus olhos espirituais sejam abertos e entenda: eu não abro mão daquilo que Deus projetou para mim. Amém, meu querido? Não abra mão daquilo que Deus projetou para você. E a quarta e última verdade que eu vejo aqui: o propósito pelo qual nascemos é para que a obra de Deus seja manifesta em nossa vida. Preste aqui atenção. Sempre Deus vai estar te levando para que a obra dele se cumpra na sua vida. O Senhor, ele vai assim afunilando. Não que Deus tira o nosso livre arbítrio, não, mas ele vai sinalizando. E às vezes a gente é que vai quebrando a cabeça de um lado para o outro. Se a gente chegasse diante do Senhor e falasse assim: Senhor, eu me rendo, e eu não abro mão da manifestação da vontade do Senhor sobre a minha vida. O texto diz que não foi por conta dos pecados, não foi por conta disso, por conta daquilo outro, mas foi para que a minha obra ou a minha vontade fosse manifestada na vida dele. Entenda, tudo tem um propósito. Às vezes até algumas tentações que Deus permite que você passe, algumas provações que você passe, Deus tem um propósito.
seja na área de uma tentação moral, algo que o Senhor ou que o inimigo coloque diante de você, você olhar e falar: não, não foi para isto que eu nasci. Não, não foi. Eu não nasci para isto. Eu sou santo e estou me afastando cada dia do pecado. Eu não sou um pecador tentando me santificar. Eu sou santo fugindo do pecado. Quando você chega nesta conclusão, isso vai fazer toda a diferença, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Eu sou santo. Então, se eu sou santo, e a palavra santo é separado, eu não fui projetado para isto. Eu fui projetado para algo maior. Bata no peito e fala: eu fui projetado para algo maior. Os problemas são só alguns exercícios, e até mesmo algumas tentações que o Senhor permite que nós venhamos ter, não é para parar você, para barrar você, de forma alguma. Você já nasceu com um propósito. Talvez você não tenha entendido ainda, mas eu creio que esses são dias proféticos, de nós chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero e eu não abro mão. Revela para mim, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade para a minha vida. Deus pode manifestar a vontade dele na sua vida. Por onde você passar, as pessoas olhar para você e ver que você é alguém totalmente separado. Aí nós seremos um troféu da graça do Senhor. O Senhor vai olhar para você e vai sentir alegria. Não porque você está ali parando diante dos problemas, diante das dificuldades, mas você está fazendo de cada dificuldade, de cada problema, e às vezes até mesmo de cada tentação, um degrau para que você possa subir. E você chegar à seguinte conclusão: sim, é isto que eu nasci. Sim, é isto que eu nasci, é para isto que eu nasci. Sim, é isto que eu sou, e é para isto que eu nasci. O que fez a diferença, quando Jesus estava sendo tentado lá no deserto, é que ele sabia que ele era filho amado. Isso fez toda a diferença. Quando nós entendemos que nós somos filhos amados, nós estamos entendendo qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. Romanos, no capítulo 8, verso de número 15 e 19, o texto diz, 15 até o verso de número 19: pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Diga comigo: eu não recebi um espírito que me escraviza. Diga: eu sou livre. Se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem nada que venha escravizar você. Você é livre. O texto diz: vocês receberam um espírito que não os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos. Quantos filhos e filhas nós temos aqui? Levante a sua mão e diga: eu sou. Então, se você reconhece que é filho, que é filha, então tem um propósito. O seu pai te projetou com um propósito específico. O verso de número, ele diz: na qual clamamos, Abba, Pai. O 16, o próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Veja o 17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos. Opa! Não dava para pular esta parte? Os sofrimentos, eles são importantes na nossa caminhada. Por que, pastor, do sofrimento? Para gerar convicção e para te fortalecer. Convicção e te fortalecer. Ele diz: de fato,
se somos filhos, herdeiro dele e tudo mais, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Diga uau! Diga comigo, se há sofrimento, se eu participo do sofrimento, então eu vou participar também do quê? Da glória. Não há glória se não houver sofrimento. Então a glória do Senhor é manifesta através do sofrimento que Ele permite que nós venhamos passar. Então, como igreja, o Senhor está permitindo que nós venhamos passar por uma leve e momentânea pressão ou sofrimento, para que a glória dele seja manifesta em todos nós. 17, se somos filhos, agora é o 18, né? Já lemos o 17, é isso? É o 17? 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Nada se compara com aquilo que Deus tem projetado para você. Nada, nada. Sofrimento, nada, nenhuma provação, nenhuma tentação pode comparar com aquilo que Deus tem preparado para nós. 19, para nós fecharmos. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Eu queria que você se colocasse de pé e que você prestasse atenção nesse texto. Esse texto está totalmente alinhado ao seu propósito. Há uma expectativa. No mundo espiritual há uma expectativa para que você entenda qual é o seu propósito. Entenda, você nasceu com um propósito. Você não é obra do acaso. Isso vai fazer toda a diferença por onde você passar. Quando você entende que existe uma expectativa no mundo espiritual, para que você entenda qual é o seu propósito, e quando nós entendemos o nosso propósito, nós fazemos parte de um reino do Senhor que está sendo manifesto, ou que está sendo implantado aqui na terra. O texto diz: com grande expectativa, os filhos de Deus sejam revelados. Eu creio que esses dias o Senhor está levantando homens e mulheres com um propósito específico. Jovens, adolescentes, com um propósito específico. Satanás, ele vem e acusa. Ele é mestre de fazer isso. Quem é você? Quem você acha que é? Satanás é mestre e chegar e falar: onde você pensa que vai? Aí você aponta para o Pai. Eu estou aqui por ordem do meu Pai. Eu sei quem eu sou. E eu estou cumprindo um propósito. Nada vai me tirar do propósito que Ele tem para mim. Nós estamos debaixo de uma palavra. E esta palavra é para nós. E nós não recuaremos, mas nós avançaremos em nome de Jesus. Tire os olhos do pecado. Pastor, eu sou tão pecador. Pastor, eu já fiz tanto isto, já fiz tanto aquilo outro. Tire os olhos do pecado e comece a contemplar o sangue do Senhor Jesus vindo, limpando todos os seus pecados. Limpando, limpando. Imagina o Senhor vindo com sangue, Jesus vindo com sangue, e te pegando pela mão, e te conduzindo, e chegando para você. É este lugar que eu quero te levar. É nesse lugar. O Senhor dizendo para cada um de nós: eu não abro mão de você. Ah, pastor, mas eu tenho feito tantas coisas erradas, eu tenho feito isso, tenho feito aquilo outro. Mas entenda,
O Senhor permitiu tudo isto. Não foi para te parar, mas foi para que hoje você chegasse, olhasse e percebesse tudo que você passou com um propósito. Talvez a gente perde muito tempo olhando para os problemas ou falando dos nossos problemas, falando das mazelas, o quanto que nós deveríamos olhar e falar assim: tudo isto é porque o Senhor tem um propósito, é por tanto me amar que Ele está me levando a este lugar. Sim, é isso que eu sou filho. Sim, eu nasci para isto, como filho, reinar com Ele, como filho, ser a igreja dEle, aqui na face da terra. Deus, quando Ele olha para cada um de nós, Ele não vê as nossas falhas, não, mas Ele vê Cristo em nós. Eu já fiz essa dinâmica várias vezes. Imagina que fica aqui atrás, por favor, Mateus. Digamos que eu sou Jesus, de braços abertos, Deus Pai olhando. Quando Deus olha para o Mateus, antes de Ele olhar para o Mateus, Ele vê o seu filho. Isso fala de um propósito. Sabe por que muitas pessoas não conseguem cumprir o seu propósito, o propósito da sua existência? Porque não consegue se esconder em Cristo. Às vezes ele se esconde atrás dos seus problemas, ou às vezes até mesmo atrás das suas culpas, e foca. Não há mais nenhuma condenação contra você, meu querido. Se sinta livre para você adorar ao Senhor. Eu estava ali hoje adorando ao Senhor, meditando. Se hoje fosse o último culto que você participaria, se hoje fosse o último culto que você estivesse participando, como você estaria participando aqui hoje? Se hoje fosse a última celebração que você participasse aqui no prédio, como seria? Talvez você está aqui, está pensando num problema lá fora, pensando no cheque que vai entrar amanhã, pensando nas contas que tem que pagar dia 10. Dia 10 é essa semana, não é, meus queridos? É, dia 10, o cheque do dia 10. Não tem mais cheque não, pastor, ninguém mais usa cheque não. O cartão de crédito do dia 10. Talvez você está focado nas suas contas, nos problemas. Ou talvez quando você veio para estar adorando, quando começou a adorar e que você quis dançar, Satanás começou a lançar a culpa. Quem é você para dançar? Quem é você para celebrar? Todas as vezes que você entrar na presença do Senhor, se esconda em Cristo. E comece a dançar, comece a celebrar na presença dEle. Porque quando o Pai olhar para cada um de nós, antes de nos ver, Ele vai ver a obra de Cristo na cruz do Calvário. Você é filho, você é amada. Tome posse desta palavra, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Nós somos uma igreja que reconhecemos quem nós somos, uma igreja de filhos e filhas. E eu vejo o Senhor levantando esses dias homens e mulheres livres em Cristo, que podem levantar as suas mãos e adorar ao Senhor, que consegue olhar para o outro e não ver apenas a cegueira, mas olhar o propósito e falar: eu não abro mão de você, meu irmão, minha irmã. Eu vejo o propósito em você, eu vejo um potencial em você. Assim como o Senhor, quando Ele olha para cada um de nós, Ele nos vê como um grande potencial, um propósito eterno. Feche os seus olhos, se você pode.
Levante uma das suas mãos. Se você puder levantar as suas duas mãos, melhor ainda. Você não está aqui por um acaso. Talvez hoje você não é ainda quem você gostaria que fosse. Mas só de você estar aqui hoje, você está no caminho. Talvez você ainda não chegou naquele lugar que você gostaria de ter chegado. Mas só de você estar aqui hoje, reconhecendo o Senhor através da sua vida, você está no caminho. Quero dizer para você, o Senhor não abre mão de você. Ele tem propósito. Ele sonhou com você. Você é projeto dele aqui na face da terra. Ele sonhou com você. Você não está nesta igreja por um acaso. Você não permaneceu aqui por um acaso. Talvez você ainda não reconheceu, mas o Senhor já sabe perfeitamente quem é você e por que você está aqui até hoje, ou por que você está aqui hoje. Tem um propósito, existe uma finalidade específica. Pai, eu oro por cada mão levantada aqui. Eu oro para cada irmão, para cada irmã que aqui está. Eu oro, Senhor, para cada jovem que aqui está. Senhor, que sejam livres para levantar as suas mãos, sem nenhuma acusação, sem nenhuma condenação. Jovens livres que podem entrar na presença do Senhor, reconhecendo que são filhos. O Senhor derruba por terra agora todo sentimento de culpa, todo sentimento de rejeição, todo sentimento de inferioridade, caia por terra agora, em nome de Jesus. Não importa o que você passou, caia por terra em nome de Jesus. Sim, Senhor. O importante Sim, Senhor. é que você voltou.